Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, para estudarmos juntos, conhecendo a casa, conhecendo muitos de vocês, e que nós possamos refletir sobre o tema da noite, que fala sobre as aflições. E são muitas as aflições que assolam a humanidade inteira, né? E a doutrina espírita nos ensina que a Terra é ainda um mundo de provas e expiações, onde o mal e o sofrimento ainda prevalecem, sendo que o sofrimento é sempre consequência do mal que ainda existe em nós. Todas as vezes que nós violamos as leis de Deus, o sofrimento surge para nos auxiliar em nosso aperfeiçoamento espiritual. E sem o sofrimento, para nos ajudar a domar as nossas más tendências, o homem passaria a acreditar na impunidade, mesmo cometendo as maiores atrocidades, e acreditando ser livre para fazer o que bem entendesse, sem sofrer as consequências dos seus atos, motivos não teria para se esforçar pela sua melhoria, retardando o seu progresso espiritual e, consequentemente, retardando o progresso espiritual do mundo em que nós vivemos. Mas na medida que cada um de nós lutamos, nos esforçamos pela nossa melhoria, a fim de eliminarmos nossas mazelas, nossas imperfeições, o sofrimento ele vai diminuindo e nós vamos contribuindo para o progresso geral. Então, meus irmãos, por sermos ainda espíritos imperfeitos, sujeitos constantemente ao sofrimento, Jesus nos incentiva dizendo: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nos alerta que o sofrimento nessa fase evolutiva que ainda nos encontramos é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, através das provas e expiações que nós precisamos passar. E ele nos incentiva dizendo para termos bom ânimo. E se coloca como modelo para a superação do sofrimento, dizendo: eu venci o mundo. Então isso quer dizer, meus irmãos, que se nós realmente nos esforçarmos para seguir os passos de Jesus, vivenciando os seus ensinamentos no dia a dia, nós conseguiremos, como ele, vencer as aflições do mundo. E o mestre ainda nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, afirmando que felizes são aqueles que lutam diante das provas e expiações, mantendo a fé, a coragem, a perseverança, a resignação diante da vontade de Deus, pois esses receberão a consolação necessária. Mas vejam bem, meus irmãos, não receberão o mesmo tipo de consolação, porque nenhum de nós estamos sozinhos, desamparados. Todos nós contamos com o amparo de Deus, de Jesus, dos benfeitores, mas cada um de nós recebemos de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Então não recebe o mesmo tipo de consolação aqueles que retardam o seu processo evolutivo, permanecendo parados, acomodados, sem fazer nada em benefício da sua melhoria, e ainda permitindo que as imperfeições se manifestem livremente, criando inúmeras aflições completamente desnecessárias para a nossa existência. Esses não receberão o mesmo tipo de consolação. Para que nós possamos compreender melhor essa realidade, vamos tomar como exemplo a seguinte situação. Pai e filho estão em casa, sendo que o filho, menino de uns 6 anos de idade, está no seu quarto, realizando as suas atividades no computador, e o pai está ocupado em outros cômodos nos seus afazeres. E o filho está tranquilo lá no seu quarto, porque sabe que o pai está em casa, qualquer coisinha o pai irá ajudá-lo. Então o filho ali nas suas atividades no computador, de repente, ele se desequilibra, cai da cadeira, derrubando todos os objetos à sua volta, incluindo o notebook, que cai de tal forma que fica completamente danificado. O pai, ao ouvir aquele barulho, corre para o quarto, e ao verificar o que aconteceu, socorre o filho e lhe diz que assim que puder, lhe dará um outro notebook. Agora vamos imaginar uma outra situação
em que o filho está no seu quarto, sozinho, realizando as suas atividades, e o pai ocupado lá nos seus afazeres. Aí, de repente, as coisas começam a dar errado, e o menino lá fica com raiva, insatisfeito, e de pirraça começa a jogar tudo no chão, incluindo o notebook, que fica completamente danificado. O pai, ao ouvir aquele barulho, corre para o quarto, e ao verificar o que realmente aconteceu, ele, ciente da necessidade de educar corretamente o filho, manda que o menino organize sozinho toda aquela bagunça e lhe diz que somente lhe dará um outro notebook quando ele fizer o merecer, quando ele demonstrar que realmente merece. Então, meus irmãos, algo bem semelhante acontece com relação à nossa existência. Quando nós precisamos passar pelas provas e expiações necessárias ao nosso aprendizado e crescimento espiritual, todos nós, sem exceção, recebemos o amparo e a consolação necessárias para vivenciarmos esses momentos difíceis da melhor maneira possível. E se nós não vivenciamos da melhor maneira possível, não é por falta de amparo, não é por falta de consolação, mas sim pela nossa falta de submissão à vontade de Deus, daquilo que nós necessitamos passar. Mas vejam bem, não receberão o mesmo tipo de consolação aqueles que permitem que as suas imperfeições se manifestem livremente, criando inúmeras aflições completamente desnecessárias para a nossa existência. Porque nesses casos, o sofrimento, ele é necessário para que nós possamos despertar para a realidade da vida, para que nós possamos despertar para a necessidade de melhorarmos a nossa maneira de ser e de viver. Porque realmente, meus irmãos, são inúmeras as aflições que nós podemos evitar se realmente nós lutarmos para domar as nossas más tendências. Vamos tomar como exemplo os vícios. Quantas aflições os vícios provocam para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco, principalmente a nossa família? O vício de comer, de beber, de fumar, de usar drogas, do sexo desregrado, da maledicência, do consumismo exagerado, que leva muitas famílias a dívidas e dívidas. Quantas aflições provocadas pelos sentimentos negativos? O egoísmo exacerbado, o orgulho, a vaidade, a ambição, a inveja, os ciúmes, que destrói a paz de qualquer um, destrói a harmonia do lar, com ciúmes entre irmãos, ciúmes entre marido e mulher, que muitas vezes acabam em tragédias. Quantas aflições provocadas pela ansiedade excessiva? Quantas pessoas sofrem sem necessidade, porque vivem ali alimentando o pessimismo, o negativismo, padecendo por inúmeras aflições. Quantas aflições também provocadas pela impaciência, a intolerância, o comportamento agressivo, explosivo. Então são muitas as aflições que realmente nós provocamos em nossa existência quando permitimos que as nossas imperfeições se manifestem livremente. Então, para nos auxiliar, os benfeitores no capítulo 5 do Evangelho, no item 4, nos oferecem a mensagem. Por favor. Eles nos dizem: de duas espécies são as vicissitudes, os sofrimentos da vida. Ou, se preferirem, procedem de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma?
Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, da falta de moderação e dos excessos de todo gênero? Quando os pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cálculo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, com esse esclarecimento, os benfeitores, eles demonstram para nós que a origem, a raiz de todas as nossas aflições, meus irmãos, se encontram em nós mesmos. Se encontram em nosso mal proceder. Porque qualquer imperfeição, por menor que seja, qualquer comportamento injusto, qualquer deficiência de caráter provoca algum tipo de sofrimento. Então, para que nós possamos refletir com bastante mais cuidado e mais atenção, nós vamos analisar passo a passo as orientações que os benfeitores nos oferecem. Por favor. Eles iniciam dizendo: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Ser imprevidente significa ser negligente, descuidado, desleixado com as obrigações que nos competem, sejam elas pessoais, familiares, profissionais e espirituais. E, meus irmãos, quantas vezes nós nos tornamos vítimas da imprevidência porque não seguimos o alerta que Jesus nos faz, nos pedindo para manter a vigilância necessária, para buscarmos o auxílio através da oração? Quantas vezes não refletimos sobre as consequências dos nossos atos e aí permitimos que os nossos impulsos inferiores falem mais alto e fazemos péssimas escolhas, tomamos decisões infelizes, seguindo por um caminho completamente errado? Quantas vezes nós fechamos os olhos para as nossas obrigações e permitimos que os nossos interesses pessoais e materiais guiem as nossas ações, as nossas atitudes? E muitas vezes nós sabemos que não estamos agindo de maneira correta, mas mesmo assim damos vazão aos nossos interesses e prosseguimos adiante. E mais tarde nós colhemos as consequências infelizes, passando por muitas aflições. Então, meus irmãos, na medida que nós deixamos de ser imprevidentes, descuidados, desleixados com os nossos deveres e obrigações, nós conseguimos evitar muitas aflições em nossa vida. Quantos são vítimas do próprio orgulho? O orgulho é um dos maiores causadores de conflitos e confrontos da humanidade, principalmente dentro do lar, porque ele dificulta a compreensão dos fatos e dos acontecimentos, impedindo que se chegue numa solução viável para o problema que está sendo vivenciado. Porque o orgulhoso, ele não gosta de ceder, ele não gosta de abrir mão. Ele quer que sempre prevaleça as suas ideias, as suas escolhas, as suas decisões, em prejuízo de se encontrar uma melhor solução para os problemas vivenciados. E quanto mais intenso o orgulho, mais perigoso ele se torna. Porque faz com que fiquemos apaixonados por nós mesmos, nos colocando em um pedestal, acreditando que temos direitos especiais. E é por causa do orgulho que muitos não admitem perder nada, nem mesmo uma simples discussão.
revidando principalmente as críticas a seu respeito, porque nada fere mais o orgulhoso do que enxergar os próprios defeitos e imperfeições. E é por causa do orgulho ferido que muitos vivem alimentando a raiva, o ódio, o rancor, o ressentimento, até mesmo durante séculos e séculos, retardando o seu processo evolutivo e passando por inúmeras aflições que poderiam ter sido evitadas. O Evangelho nos diz: com o orgulho, com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira, uma corrida veloz, em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés, ou seja, que serão pisoteadas, desprezadas, as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Então, como nós falamos anteriormente, o orgulho é um dos maiores causadores de conflitos e confrontos da humanidade. E quando ele se une ao egoísmo, aí a situação fica muito mais difícil, fica muito mais complicada. Porque, como o Evangelho nos diz, o egoísmo e o orgulho de mãos dadas são capazes até mesmo de destruir as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Porque enquanto o orgulho, ele cria os conflitos e confrontos, aí vem o egoísmo, que é a raiz, a origem de todos os nossos males, e faz com que esses conflitos e confrontos sejam levados até as últimas consequências. E é por isso que nós vemos tantas ocorrências infelizes dentro dos próprios lares, nos trabalhos, na rua, em qualquer lugar. E é por causa do orgulho e do egoísmo que muitas autoridades, ao invés de cumprir com a sua missão de ajudar o povo, não, criam ainda muito mais conflitos e até mesmo as guerras que nós vemos atualmente aí, nós vemos tudo quanto é lugar. Então, o orgulho e o egoísmo andando de mão dada criam esses conflitos e confrontos que muitas vezes são levados até as últimas consequências. E quanto mais intenso o egoísmo, mais aflições ele traz para a nossa própria existência. Porque nos faz viver somente em função de satisfazer os nossos caprichos, os nossos desejos, interesses pessoais e materiais, sem nos preocuparmos com as necessidades dos nossos semelhantes, sem nos preocuparmos com as obrigações que nos competem, sem nos preocuparmos até mesmo com o mal que o nosso egoísmo nos leva a praticar. E qualquer obstáculo que surge entre o nosso egoísmo e a nossa ambição acaba se transformando em um inimigo que precisa ser esmagado, precisa ser eliminado. E infelizmente muitos agem literalmente dessa maneira, esmagando, eliminando todos aqueles que cruzam o seu caminho e se transformam em obstáculo para a concretização do seu egoísmo. Então, meus irmãos, quando nos tornamos vítimas do orgulho e do egoísmo, nós podemos ser levados a cometer grandes atrocidades. E aí depois nós teremos que colher os frutos amargos, as consequências infelizes, através de inúmeras aflições, até repararmos tudinho que nós fizemos de errado. Quantos são vítimas da própria ambição? A ambição nos faz desejar o supérfluo, o injusto. Nos faz desejar aquilo que supera o necessário para termos uma vida digna. Então a ambição nos faz muitas vezes colocar em segundo, terceiro, quarto plano as nossas obrigações, como por exemplo a convivência com aqueles que nos amam e necessitam do nosso carinho e da nossa atenção. Porque a pessoa ambiciosa está sempre preocupada em obter cada vez mais, em adquirir, em comprar, em conquistar, e muitas vezes deixa o completo abandono aqueles que necessitam do seu carinho e da sua atenção. E a ambição também pode nos levar a usar as pessoas que cruzam o nosso caminho como degrau, como trampolim
para alcançarmos os nossos objetivos escusos. Então, a ambição, meus irmãos, pode nos levar a enganar, a prejudicar, a roubar e até mesmo matar. Hamed nos diz: abrir a alma à ambição é fechá-la à serenidade, porquanto a ambição que se alimenta é presa inútil ao coração. Cultivá-la é o mesmo que guardar espinhos na própria intimidade. Diz o ditado popular: tudo falta a quem tudo quer. Tudo falta a quem tudo quer. Em razão disso, o ganancioso não possui bens, mas é dominado por eles. A ambição produz mais insatisfeitos por não conquistarem as coisas do que saciados com o que possuem. A cobiça não ouve a razão, nem o bom senso. Nela, o desejo ardente sempre reaparece quando já deveria ter acabado. Então, a ambição desmedida, meus irmãos, nos transforma em escravos insaciáveis dos nossos desejos. Porque, como nos diz Hamed, tudo falta a quem tudo quer. Quantos se arruinam por falta de ordem e de perseverança? Ordem no sentido de organização conveniente das coisas, disciplina. Perseverança, qualidade de quem não desiste com facilidade, qualidade de quem tem persistência. No mundo de provas e expiações em que nós vivemos, meus irmãos, ter ordem, ter disciplina, nos faz conquistar uma vida melhor, mais tranquila. Porque as pessoas indisciplinadas e desorganizadas estão muito mais sujeitas a diversas situações inconvenientes, desagradáveis, difíceis. Porque, de um modo geral, as pessoas desorganizadas e indisciplinadas costumam deixar tudo para a última hora. E, às vezes, não dá tempo de resolver aquilo que era necessário ser realizado. E aí a pessoa se vê diante de diversas situações difíceis, desagradáveis, inconvenientes, que poderiam ter sido evitadas. De um modo geral, as pessoas desorganizadas, indisciplinadas, estão constantemente procurando e perdendo alguma coisa, por causa da desordem, por causa da indisciplina. E frequentemente estão atrasadas para os seus compromissos. Então, ordem, disciplina, meus irmãos, é sinal de desenvolvimento intelecto-moral. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ordem, mais disciplina ele reflete na sua vida. Então, quando eu estava estudando esse trechinho aqui, a carapuça caiu, né? Tive que usar a carapuça e ver o quanto ainda eu preciso trabalhar para ser mais organizada e disciplinada. Né? E as pessoas, de um modo geral, acreditam que levar uma vida com ordem, com disciplina, significa levar uma vida frustrada, uma vida tolhida, sem poder fazer aquilo que se quer. Né? Mas vejam o que o Chico Xavier nos diz, por favor. Chico Xavier nos diz, olha, a disciplina não é uma cela trancada, a disciplina é a chave da porta que lhe permite sair e voltar quando quiser. Então, a disciplina não é uma cela que nos mantém lá presos, isolados, sem termos a liberdade para fazer o que nós queremos. Não, a disciplina é a chave da porta que nos permite sair e voltar quando nós queremos. Então, na realidade, a disciplina nos faz conquistar uma vida melhor, uma qualidade melhor de vida, porque nos liberta de muitas situações difíceis, inconvenientes, desagradáveis, nos oferecendo um tempo melhor para fazermos aquilo que realmente nós gostamos, aquilo que nós realmente queremos. Então, na realidade, a ordem, a disciplina, nos faz conquistar uma qualidade de vida melhor. E também nos dá a liberdade de sermos indisciplinados e desorganizados vez ou outra, mas tendo consciência de que nós precisamos retornar para a disciplina e para a ordem para prosseguirmos numa boa qualidade de vida. Então, ordem e disciplina nos faz conquistar uma vida melhor. E perseverança. A falta de perseverança, meus irmãos,
é sinônimo de preguiça, de desinteresse para com os nossos deveres e obrigações. Em qualquer atividade, qualquer trabalho que nós precisamos realizar, qualquer objetivo que nós precisamos alcançar, seja pessoal, familiar, profissional, espiritual, sem perseverança, meus irmãos, nós não conseguimos nada, ou quase nada. Então, tudo na vida exige de nós perseverança, força de vontade, determinação. Principalmente quando nós abraçamos a tarefa na seara do bem, na seara espírita. Aí é necessário muito mais perseverança para que nós possamos superar as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias limitações e as dificuldades exteriores que vêm até nós de diversas formas, através de cobranças descabidas, de exigências exageradas, de críticas destrutivas, né? De influências negativas de encarnados e principalmente de desencarnados. Então é necessário muita perseverança da nossa parte para persistirmos no trabalho do bem, no trabalho de doação. Porque sem perseverança, muitas vezes nós deixamos o trabalho na metade do caminho. E muitos, às vezes, chegam até mesmo a abandonar a doutrina. Tamanha é a falta de perseverança. Porque quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós buscamos o conhecimento espírita, mais aumenta a nossa responsabilidade. Não é verdade, meus irmãos? Porque o próprio Jesus nos disse, né, que muito será pedido aquele que muito foi dado. Então, muitos, né, por falta de perseverança, chegam até mesmo a abandonar a doutrina. Mas não existe nada melhor nesse mundo do que termos a consciência tranquila do dever cumprido. Quando nós abraçamos uma tarefa, um trabalho, e nós seguimos lutando, superando as nossas próprias dificuldades, as dificuldades exteriores, e nós concluímos aquele trabalho, quando concluímos aquela tarefa, não existe nada melhor do que chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e suspirar, graças a Deus, dever cumprido. E a nossa consciência tranquila também não nos dá força, né, para seguirmos adiante, mesmo quando aquela tarefa, aquele trabalho não saiu como planejado. Não conseguimos obter o resultado desejado. Então a consciência tranquila nos dá a liberdade de analisar o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, de certo, de errado, de analisar os prós e os contras, para que nós possamos corrigir aquilo que nós fizemos de errado e no próximo trabalho, na próxima atividade, nós podemos alcançar o resultado tão desejado. Então não existe nada melhor do que a força de vontade e a perseverança do dever cumprido. E Jesus nos diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa salvação, meus irmãos, significa libertação das nossas mazelas, das nossas imperfeições, não é verdade? E nós conseguimos essa libertação sem perseverança? É possível nos libertarmos de nossas imperfeições, de nossos defeitos, sem perseverança? Porque a própria doutrina nos ensina que a maior de todas as batalhas, qual que é? É aquela que nós travamos no nosso próprio íntimo. Então é necessário muita perseverança. Ordem, disciplina e perseverança para conquistarmos uma vida melhor. Precisamos nos organizar, fazendo um planejamento daquilo que nós precisamos fazer, dos objetivos que nós precisamos alcançar, mantendo a disciplina, a perseverança para levar esse planejamento até o fim. Porque se nós não agirmos dessa forma, organizando, planejando, mantendo a disciplina, a perseverança, meus irmãos, nós corremos um sério risco de fracassarmos diante das diversas situações difíceis e desafios que a vida nos impõe em benefício do nosso próprio aperfeiçoamento. E fracassando, nós chegaremos no final da nossa existência terrestre sem atingirmos o objetivo da nossa vida. E aí nós já chegaremos lá no mundo espiritual cheios de aflições. Imagina aí chegar lá e ter, né, a informação de que nós não cumprimos com aqueles compromissos que nós assumimos antes de reencarnarmos. Já ficaremos lá cheios de aflições. Então, meus irmãos, ordem, disciplina e perseverança para construirmos uma vida melhor.
se arruinam pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Já se passaram mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui na terra, nos transmitindo os seus ensinamentos e nos alertando para a necessidade de lutarmos e trabalharmos pelo nosso crescimento espiritual. E infelizmente, até hoje, muitos ainda permanecem em busca de satisfazer somente as paixões inferiores, procurando satisfazer os caprichos e desejos a qualquer custo, muitas vezes tomando atitudes antiéticas que prejudicam até mesmo extensas coletividades. Para esses, as leis humanas representam pequenos empecilhos que eles conseguem driblar com facilidade através de artifícios fraudulentos. Somente a justiça divina é capaz de detê-los e educá-los através da lei de causa e efeito, utilizando a maior de todas as mestras. Qual é a maior de todas as mestras que Deus utiliza constantemente para nos educar, meus irmãos? É a dor, né? A dor. Porque quando a gente não aprende através do amor, nós somos constrangidos a aprender através da dor. Então, a dor, essa grande mestra, ela é capaz, até mesmo com o passar do tempo, de transformar seres obstinados no mal em dedicados trabalhadores do bem. Mas para que toda essa transformação ocorra, é necessário passar por muitas aflições, para que todas essas arestas do mal sejam devidamente aparadas. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Antigamente, os casamentos eles eram realizados através de acordos, de arranjos entre as famílias, visando unicamente os interesses materiais. E os pais dispunham ao seu bel prazer da felicidade dos filhos e filhas. Isso deveria acontecer muito na época de Kardec. Felizmente, isso não acontece mais. Hoje em dia, os filhos desfrutam de total liberdade para escolher os seus cônjuges, os seus parceiros. E, sem nenhuma responsabilidade, visando unicamente a satisfação dos interesses, já de antemão se preparando para uma possível separação quando acabar os interesses, principalmente na área da sexualidade. Então, toda essa irresponsabilidade acaba criando muitas uniões infelizes que muitas vezes terminam em tragédia. Então, nós saímos de um extremo e chegamos no outro. Antes, os filhos não tinham liberdade. Hoje desfrutam de total liberdade para escolher os seus cônjuges, seus parceiros. E, infelizmente, muitas vezes sem nenhuma responsabilidade. Todavia, meus irmãos, após esse período de permissividade que nós estamos vivendo, nós entraremos em uma nova era, onde irá prevalecer a ética, sobretudo na área da sexualidade. Nesses tempos em que se aproximam, os casamentos eles serão realizados através da afinidade espiritual, única forma de perdurarem, de terem durabilidade, visando a felicidade real dos cônjuges, cuja conduta será pautada pela prática das virtudes. Quando essa época chegar, nós estaremos vivendo em plena era da regeneração. E seremos muito felizes, porque estaremos libertos de muitas aflições desnecessárias e nos dedicando unicamente na prática constante do bem. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Moderação, virtude de não praticar excessos, de quem é comedido. Suscetibilidade, tendência para se sentir ofendido, disposição para se ressentir-se de coisas insignificantes.
Então, meus irmãos, quantas brigas, disputas, desavenças nós poderíamos ter evitado e podemos evitar se não fôssemos tão suscetíveis, se não ficássemos com tanta raiva, magoados, melindrados, ofendidos, com tanta facilidade e muitas vezes por coisas tão insignificantes. Na época de Kardec, um dos grandes problemas era o duelo, tanto que ele foi mencionado extensamente na codificação. Então a pessoa se sentia ofendida e logo partia para o duelo. Hoje em dia não existe mais o duelo como naquela época, mas infelizmente as disputas com armas prevalecem. Infelizmente ainda com essas liberações da arma, a situação ainda fica mais difícil. Então a pessoa se sente ofendida, vai lá, pega a arma e mata a outra. E nós vemos isso diariamente nos meios de comunicação. Por causa de uma simples discussão de trânsito, uma pessoa mata a outra. Outro dia eu estava vendo televisão e estava lá dando noticiário que um vizinho matou o outro por causa de antena de Wi-Fi. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, de extrema suscetibilidade e extrema carência de moderação. As pessoas, de um modo geral, vivem com os nervos à flor da pele, super, hipersensíveis, prontas para explodir a qualquer hora, por qualquer motivo. Muitos já acordam com raiva, com mau humor, pronta para brigar a qualquer hora. E é por isso que nós vemos esses abusos e excessos de toda ordem. Esses acontecimentos tristes, infelizes, porque para muitos a vida humana não vale nada. Porque uma coisa insignificante mata. Além de roubar, também acaba matando. Então, as pessoas não estão sabendo controlar o comportamento agressivo, impulsivo. Estão constantemente em conflitos, em atritos, dentro do lar, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. E isso cria uma gigantesca onda de negatividade, onde prevalece o medo, a violência. Então, muitas vezes a pessoa ataca antes de ser atacada, porque a pessoa já fica ali desconfiada. Quando alguém desconhecido chega até nós, ele já fica morrendo de medo. Então, muitas vezes a gente agride antes de sermos agredidos. Quem está achando que a gente vai ser agredido. Tamanha a suscetibilidade que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, na medida que nós aprendemos a viver com moderação, sem cometer abusos e excessos, à medida que nós aprendemos a ser comedidos, a ser menos suscetíveis, a não ficar com tanta raiva, tão magoados, melindrados, ofendidos, com tanta facilidade, com coisas tão insignificantes, na medida que nós aprendemos a agir dessa forma, com certeza nós conseguiremos eliminar 99% das nossas aflições. Não é verdade? Então nós precisamos aprender a ser moderados e ser menos suscetíveis. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Intemperança significa também falta de moderação. E como nós falamos anteriormente, nós estamos vivendo uma época de abusos e excessos de toda ordem, onde muitos se jogam de cabeça aos vícios, às paixões inferiores, se tornando grandes candidatos às enfermidades do corpo e da alma. E geralmente chegam no final da existência terrestre atormentados e infelizes, cheios de aflições. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Vejam bem, meus irmãos, para que nós possamos ensinar, primeiramente nós precisamos aprender, não é verdade? Como que nós queremos ensinar alguma coisa, principalmente para os nossos filhos, se nós agimos de maneira completamente contrária àquilo que nós queremos ensinar? É possível ensinar dessa maneira? É como diz aquele ditado: faça o que eu falo e não faz o que eu faço. Não é isso? Então, muitos pais, por não aprenderem a domar as suas más tendências, o que acontece?
acabam transmitindo seus defeitos morais para os filhos. E os filhos, por sua vez, transmitem aos filhos que tiverem. E assim sucessivamente, criando um rosário de defeitos morais que assolam, que afligem a humanidade. Porque todos os males que ocorrem na nossa vida e no nosso mundo são em decorrência da decadência moral. Então, na medida que nós lutamos, trabalhamos para crescer moralmente, os males desaparecem da nossa vida e, consequentemente, desaparecerão do nosso mundo. E nessa vida agitada de corre-corre que nós estamos vivendo, muitos pais não conseguem dar a devida atenção aos filhos. E aí o que acontece? Muitos tentam suprir, compensar as suas ausências, procurando atender todas as vontades, desejos, caprichos dos filhos. E esse comportamento é altamente prejudicial, porque faz com que a criança cresça carente efetivamente, por causa das ausências constantes, e também cresçam sem aprenderem a ter limites, sem aprender a limitar a sua vontade, os seus desejos, os seus caprichos. E isso faz com que muitas crianças acabem se transformando em adolescentes que não sabem lidar com as dificuldades da vida, não sabem lidar com as perdas, com os fracassos, com as desilusões. E esse é um dos motivos que levam muitos jovens a caminhos completamente errados, porque eles querem continuar satisfazendo a qualquer custo os seus desejos, os seus caprichos. E esse também é um dos motivos que levam muitos jovens ao desequilíbrio emocional, à depressão e até mesmo ao suicídio. Então o Evangelho nos diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então, meus irmãos, cada pai, cada mãe assume perante Deus um compromisso intransferível de educar e de exemplificar o bem para os seus filhos, a fim de que possam cumprir fielmente com a missão da maternidade e da paternidade que assumiram antes de reencarnar. Então, diante desses esclarecimentos que os benfeitores nos oferecem, meus irmãos, nós verificamos que realmente são muitas as aflições que nós podemos evitar quando nós lutamos para domar as nossas más tendências, não permitindo que as nossas imperfeições se manifestem livremente. E eles finalizam dizendo: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então nós precisamos fazer essa reflexão, esse interrogatório diariamente, meus irmãos, seguindo a recomendação de Santo Agostinho, que nos diz que todas as noites, antes de dormir, nós precisamos avaliar tudo que nós fizemos no decorrer do nosso dia. Avaliar o que nós fizemos de bom, de ruim, de certo e de errado. É dessa forma que nós iremos nos conhecer, ter consciência dos nossos defeitos e imperfeições. E diante daquilo que nós fizemos de errado, de ruim, perguntar a nós mesmos: eu poderia ter feito de outra forma? Ou não poderia ter evitado isso ou aquilo? Então é desse modo que nós vamos nos conhecendo e tendo consciência da necessidade de trabalharmos realmente para nos libertarmos das nossas imperfeições, a fim de vivermos em harmonia com as leis de Deus, vivenciando no dia a dia os ensinamentos do Cristo. Porque quando nós permitimos que as nossas imperfeições elas se manifestem livremente, nós também nos tornamos muito
muito mais vulneráveis às influências negativas, tanto de encarnados e principalmente dos desencarnados, que tentam nos atrapalhar, tentam impedir a nossa caminhada evolutiva, porque eles utilizam as nossas imperfeições para nos influenciar negativamente. E principalmente nesse período de transição planetária que nós estamos vivendo, os benfeitores suplicam, meus irmãos, para que tenhamos cuidado com o perigo das influências negativas e imploram para mantermos a vigilância necessária, buscarmos constantemente o auxílio através da oração e a luta diária pela nossa melhoria, a fim de não nos transformarmos e acolhermos com tanta facilidade as influências negativas a ponto de nos transformarmos em instrumento do mal sem percebermos. Porque isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Porque quando nós fechamos os olhos para as nossas obrigações e nos mantemos muito mais interessados em satisfazer os nossos caprichos, os nossos desejos, nós acolhemos com muita facilidade as influências negativas. Quando deixamos prevalecer os nossos interesses pessoais e materiais, é conveniente, muitas vezes, aceitarmos alguma influência que irá nos beneficiar sem percebermos que estamos sendo transformados em instrumento de desequilíbrio, de perturbação, dentro do lar, no nosso trabalho, na casa espírita e em qualquer lugar. Então, Haroldo Dutra, ele nos oferece uma interessante mensagem sobre a influência dos espíritos. Vamos prestar atenção nas palavras de Haroldo Dutra. Olha. Mais um toque na seta. Nós temos uma narração na Revista Espírita em que Kardec foi a um teatro e o objetivo dele era pesquisar a influência dos espíritos na nossa vida. E ele foi, naturalmente, acompanhado de um médium vidente. Assentou-se para assistir a peça e o médium disse para ele: tem um espírito aqui que diz que vai ajudá-lo na pesquisa. Ele pediu para o senhor olhar para aquelas duas senhoras que estão lá em cima. Kardec olhou, as duas senhoras estavam atentas assistindo a peça e o médium disse assim: o espírito está dizendo que vai tirar as duas do teatro. Aí é curioso, né? Kardec olhou, as duas atentas assistindo a peça, falou assim: será? O espírito saiu, daqui a pouco uma cochicha no ouvido da outra, as duas se levantam e saem do teatro. Aí o médico disse para Kardec: o espírito está te dando um tchau, falando que não vai voltar não, só queria te mostrar como é que os espíritos influenciam na nossa vida. Porque nós imaginamos uma influência, porque os espíritos influenciam na nossa vida. Eles vão fazer seu veículo levitar. Não vai. Né? Eles vão simplesmente chegar no seu ouvido e dizer assim: você não é capaz. Não você falar mais nada. Basta dizer isso, porque sabe que vai desistir. Não. Ou aquele familiar te diz uma coisa, chega o espírito e fala assim: responde na minha moeda, dá o troco. Gente, é muito fácil ser obsessor. O obsessor trabalha no máximo 1 hora por dia. Tem gente que o obsessor trabalha 12 horas por dia. Quem trabalha 12 horas por dia é benfeitor. O obsessor é simples, porque ele acorda, geralmente ele acorda tarde. O obsessor gosta de dormir até mais tarde. Ele acorda e fala assim: o que eu vou fazer hoje? Eu vou criar uma discórdia na casa do Haroldo. Não é? Ele acorda, chega lá. Você está ali apressado, atrasado. Alguém fala uma coisa. Ele chega e diz assim: diz que ela
é bagunceiro. E vai embora, acabou. É briga uma semana com o casal. Ele já pode ir embora. Não precisa falar nem nada. Porque ele já conhece a ficha. Ele fala assim, ó, a sogra dele tem as palavras que você não pode falar. E tem os assuntos proibidos. Se tocar nesse assunto, vai dar briga 1 mês e meio. Acabou, gente. Ele faz você tocar num assunto proibido, vai embora, volta no mês seguinte. É o benfeitor que fica lá 12 horas por dia para desfazer o mal-entendido. Isso é a influência dos espíritos na nossa vida. Não é? Essa é a influência dos espíritos. É assim que casas espíritas são destruídas. É assim que reputações são manchadas. É assim que você cria discórdia. É assim que você cria calúnia. É assim que você cria divisão. É simples. É simples. A pessoa está lá estudando, dedicada. Aí fala, nossa, meu Deus, que assunto complicado. Aí vem o obsessor, tranquilo, acordou 9h30. No sábado, 10 horas da manhã, entrou na sua casa, viu que você lá está estudando um livro da doutrina, não está entendendo, está lendo alguma literatura assim difícil, não estou entendendo isso. Aí ele chega e fala assim, mas você é burro mesmo, hein? E vai embora. Você fala, ah, eu sou burro, eu vou parar de estudar. Viram, meus irmãos? Infelizmente, essa é a realidade. Nós somos facilmente influenciados negativamente devido às nossas imperfeições. E nós podemos ser transformados em instrumento de perturbação até mesmo para os nossos entes mais queridos. Imagina então o que nós podemos ser induzidos a fazer com aqueles entes que não são tão queridos assim. E nós precisamos também compreender que da mesma forma que nós somos influenciados negativamente muitas vezes para perturbar as outras pessoas também são influenciadas negativamente para ficarem extremamente suscetíveis, ou seja, para ficarem com muita raiva, ofendidos, magoados, melindrados, e a partir daí tudo pode acontecer. Quando nós acordamos a tempo e buscamos o auxílio através da oração, tudo pode acabar através de um simples desentendimento que facilmente pode ser resolvido. Mas quando nós não mantemos a vigilância, não mantemos a oração, permitimos que as nossas imperfeições se manifestem livremente e acolhemos as influências negativas, aí tudo pode acontecer. Gritos, brigas, ofensas, palavrões, agressões físicas e até mesmo a morte. Nós tomamos conhecimento todos os dias através dos meios de comunicação. Por isso os benfeitores nos suplicam, nos imploram para mantermos a vigilância necessária, buscarmos constantemente o auxílio através da oração e mantermos a luta diária pela nossa melhoria. Dessa forma, nós não aceitaremos com tanta facilidade as influências negativas. Kardec nos diz, meus irmãos, que o Espiritismo, ele precisa ser bem compreendido. Mas, acima de tudo, ele precisa ser bem vivido. Porque se o Espiritismo ficar somente na nossa cabeça, no nosso cérebro, na teoria, sem entrar em nosso coração, ele não conseguirá realizar a obra de renovação interior, de transformação moral, tão necessária ao nosso crescimento espiritual. Então nós precisamos permitir que o Espiritismo entre em nosso coração a fim de vivenciá-lo no nosso dia a dia. E na medida que isso vai acontecendo, nós vamos conquistando cada vez mais a fé raciocinada, compreendendo o objetivo e a beleza da vida, compreendendo com clareza o porquê dos nossos sofrimentos e das nossas aflições, compreendendo que nada mais são do que o resultado da nossa maneira de viver, das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas decisões. Então, na medida que nós vamos permitindo que o Espiritismo entre em nosso coração e desenvolvendo a fé raciocinada,
nós vamos tendo plena consciência da necessidade de lutarmos realmente pelo nosso crescimento espiritual, mantendo total, plena confiança em Deus, no seu amor, na sua sabedoria, na sua justiça, nas suas leis que foram criadas para nos conduzir à perfeição e à verdadeira felicidade. Então nós precisamos fazer como Kardec nos diz, meus irmãos, permitir que o Espiritismo entre realmente em nosso coração, a fim de vivenciá-lo no nosso dia a dia, e dessa forma nós conseguiremos nos libertar de muitas aflições completamente desnecessárias e conquistando uma vida muito, muito melhor, mais tranquila e mais feliz. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui estudando com todos vocês. Agradeço as vibrações amigas e desejo muita paz para todos.